Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida que temos e pelo conhecimento que temos sobre Ti. Que o Teu Santo Espírito agora, Senhor, esteja nesse local e Ele possa iluminar, Senhor, essa mensagem, que ela venha de encontro às nossas necessidades e possamos realmente, Senhor, sair daqui transformados e pessoas melhores para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Vou contar duas historinhas iniciais aqui, para a gente contextualizar. A primeira é 1984, Romênia. Romênia, naquela época, era um país sob o regime comunista. E um pastor chamado Richard Wurmbrand, ele estava preso sob tortura por pregar o Evangelho naquele regime comunista. E após, então, alguns tumultos, algumas portas daquela prisão que ele estava preso se abriram. Alguns presos fugiram, mas alguns não fugiram. No caso, ele não fugiu da prisão. Por que ele não fugiu? Porque um carcereiro estava no meio naquela escuridão, num corredor. Ele estava arrasado porque as portas se abriram, ele não sabia o que fazer, os presos fugiram, era a responsabilidade dele cuidar daqueles presos para que não fugissem. E Richard pensou assim: eu estou aqui por ele, por aquele carcereiro. Então, naquela madrugada, com muitas conversas, ele se entregou a Deus, aquele carcereiro. E Richard escreveu assim: ele era livre, mas era o mais preso. Eu estava preso, mas era o homem mais livre. A segunda história são histórias reais, tá? Aconteceu na Alemanha, em 1942, sobre o regime da Segunda Guerra Mundial. Corrie ten Boom era um preso que sobreviveu ao campo de concentração. E ele contou, no caso lá de Ravensbrück, era o campo de concentração, e ele contou a história de Jan Vogel. Jan Vogel era um homem holandês, e ele se infiltrava em meio aos prisioneiros e salvava esses prisioneiros da prisão, ajudava eles a escapar da prisão. Ele teve muitas oportunidades de fugir daquela prisão, mas ele preferiu salvar vidas. E ele dizia assim: eu não posso ir, a liberdade só faz sentido quando posso dá-la a outras pessoas. Ele morreu preso, mas salvou dezenas. Deus abre portas, mas nem sempre é para nós sairmos. Às vezes é para nós enxergarmos o que precisa ser salvo. O texto que nós vamos ler hoje está lá em Atos, no capítulo 16, e começa a partir do verso 16. Nós vamos ver duas histórias. Atos 16, capítulo 16, verso 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo então a Paulo e a nós, os discípulos ali junto de Paulo, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, então perturbado, voltou-se e disse a um espírito que estava possuindo aquela jovem: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora ele saiu. E vendo então os seus senhores Paulo estava em Filipos naquele momento, pregando, e uma jovem então possuída dizia: servos do Deus Altíssimo estão aqui pregando em nome de Jesus nessa cidade, e apontando o dedo para os discípulos. Então Paulo foi até ela e libertou ela daqueles espíritos. Aquela jovem, ela era uma escrava, e ela estava trabalhando em prol
daqueles homens daquela cidade, adivinhando. Era uma jovem que ela estava presa espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, socialmente e mentalmente. E Paulo foi ao encontro dela porque viu que ela precisava ser liberta. E Ellen White comenta que Cristo veio para quebrar todas as correntes que Satanás lançou sobre o ser humano. E Paulo viu isso, que aquela jovem precisava ser liberta. E a libertação dela foi instantânea. Quando Paulo clamou a Cristo, ela foi liberta daquele espírito. Há algumas prisões na nossa vida que Deus nos liberta também instantaneamente, imediatamente. Deus, Ele quer nos libertar das prisões do pecado. E Paulo foi voluntariamente no meio do fogo, no meio daquele tumulto, para tirar a jovem daquela prisão, porque ele viu que ela precisava ser liberta daquilo. Então Paulo foi voluntariamente. Agora no verso 19 ao 24, nós continuamos a história. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça à presença dos magistrados, e apresentando-o então aos magistrados, disseram: este homem, sendo judeu, perturbam a nossa cidade, e nos expõe a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes deles, mandaram açoitá-los com varas. E havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, e mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou, o prendeu pelos pés no tronco. Nós vemos que aquela jovem, inicialmente, Deus deu a liberdade, através de Paulo. E Paulo, nós vemos que Deus permitiu a ele a prisão. E por que será? Nesse caso, Paulo ele foi involuntariamente levado à prisão, mesmo fazendo o bem. Mas Paulo tinha uma missão. Deus tinha uma missão para Paulo. E nós vamos ver a missão dele daqui a pouco. Ellen White fala no livro Atos dos Apóstolos assim: Deus leva seus servos a lugares onde jamais iriam por si mesmos, e às vezes mesmo contra a vontade, para alcançar pessoas que de outra forma jamais ouviriam a verdade. Deus age assim. Paulo ele foi levado a um lugar mais improvável, uma prisão. Mas ali dentro daquela prisão estava alguém que Paulo precisava alcançar. Às vezes nós nos perguntamos ou indagamos e falamos para Deus: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu estou sendo fiel. E por que Deus permite talvez coisas na minha vida, perseguições, doenças, mesmo eu sendo fiel, Senhor? Mesmo Paulo sendo fiel, Deus permitiu a prisão para Paulo e Silas. Deus permitiu, e não foi somente a prisão, foi açoite, dor, sangue. Deus permitiu isso na vida de Paulo, mesmo ele sendo fiel. E às vezes nós perguntamos isso para Deus: Senhor, por quê? Só que há prisões, aqui no caso de Paulo, e para a nossa vida também, que Deus permite em nossa vida porque Ele quer que a gente salve outras pessoas. No verso 25 até o 30 continua: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ali escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se.
cuidando que os presos já tinham fugido, ele quis se matar. Mas Paulo então clamou em grande voz, em alta voz, dizendo: não faças nenhum mal, aqui estamos todos. E pedindo luz, então, aquele carcereiro saltou dentro da prisão, todo trêmulo, e prostrou-se ante a Paulo e Silas. E pedindo luz, então, aconteceu isso, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aqui nós temos uma lição. Eles cantavam e oravam naquela prisão. Quando Deus permite situações adversas às nossas vidas, como nós lidamos com isso? Será que nós reclamamos? Será que nós murmuramos? E veja que Paulo e eles cantavam mesmo açoitados, mesmo sangrando, mesmo com dor. Eles confiavam em Deus e oravam a Deus. Deus proveu a libertação que eles precisavam. Só que, talvez se fosse eu teria fugido daquela prisão. Teria aproveitado aquela oportunidade que Deus abriu as portas para mim. Deus libertou eles das correntes. E eles poderiam ter fugido, mas eles escolheram não fugir. Porque alguém ali precisava ser salvo. O carcereiro, se eles não tivessem mais naquele local, ele teria se suicidado. Porque a função dele não tinha sido bem executada. Ele não tinha vigiado. E Paulo disse: não faças isso, nós estamos aqui ainda. Não precisa se matar. A porta aberta, ela não era para Paulo e eles fugirem, mas sim para que o carcereiro fosse salvo. Naquele instante, salvo da morte. E o carcereiro viu que precisava realmente ser salvo. E Ellen White fala, no livro Serviço Cristão: o missionário verdadeiro não pergunta se é conveniente servir. Ele pergunta apenas: a quem eu posso salvar? Que impactante, né? Na situação e na condição que eu estou e que nós nos encontramos, o que nós podemos fazer? Mesmo sangrando, mesmo com dor, mesmo na prisão dessa vida. Paulo gritou: não faças nenhum mal. E ele foi salvo. No verso 31 ao 34 continua: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E então lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma noite, lhes lavou os vergões, as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os para casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então todos foram salvos, eles e a sua família. Ele pediu pela libertação. E aquele carcereiro, igualmente como Richard, lá em 1984, quando estava preso no regime comunista lá na Romênia, quando ele falou a frase: ele era livre, mas ele era o preso, e eu estava preso, mas era o homem mais livre. É a mesma situação que Paulo se encontrava. Quem estava realmente preso era o carcereiro. Paulo e Silas estavam livres, porque Deus já tinha liberto eles. E quem precisava ser livre da prisão era o carcereiro. Mesmo com dor, Paulo tinha a sua missão como mais prioridade acima da sua própria vida. E pessoas ali foram salvas. A prisão de Paulo, nós vimos que libertou uma família inteira. E tem uma história. No dia 11 de setembro de 2001, no atentado às Torres Gêmeas, um bombeiro chamado Stephen Siller,
Quando começou o desmoronamento, começou todo aquele alvoroço do 11 de setembro, milhares de pessoas tentavam fugir do desmoronamento e daquela situação. Mas um bobeiro chamado então Stephen Siller saiu do seu carro, pegou aproximadamente 27 quilos de equipamento na sua mochila, atravessou um túnel a pé e foi em direção àquele caos. E no meio de todo aquele alvoroço, ele subiu as torres, salvou dezenas de pessoas, mas ele não conseguiu se salvar. E lá no memorial está escrito assim, em nome dele: alguns correm para salvar a si mesmos, e outros correm para salvar a quem não pode fugir. Algumas pessoas, como Paulo, como Stephen, tomam a decisão de salvar outros e colocam a vida dos outros acima da sua própria vida, porque talvez tem pessoas que não vão conseguir sair da prisão sozinhos. Eles precisam de mim e de você para poder sair da prisão. Para Paulo, a porta da prisão se abriu, mas ele resolveu ficar para salvar. Como carcereiro, muitos acham que estão livres, mas infelizmente estão presos. Presos talvez em si mesmos, presos pelo inimigo de Deus, presos pelo pecado. Eles estão esperando alguém disposto a ir ao encontro deles para salvá-los. Lembre-se que talvez Deus libertou eu e você, talvez de muitas coisas, de vícios, de nós mesmos, de mentiras, tantas coisas. Como aquela jovem escrava foi liberta no tempo certo, talvez eu e você também já fomos libertos. Com certeza nós somos libertos. O sofrimento, às vezes, é um meio para a salvação de outras pessoas. O sofrimento na nossa vida. Às vezes a prisão em que nós estamos, seja ela qual for, é a ponte que nós devemos usar para salvar outras pessoas. Nem sempre uma porta é aberta para que nós possamos sair naquele exato momento. Nem sempre a dificuldade que nós passamos é um castigo, ou a prisão talvez é um fracasso, ou a permanência da prisão é uma derrota. Existe um caminho até aquela porta aberta, e alguns passos precisam ser dados até chegar àquela porta aberta, para chegar na saída. Paulo seguiu esses passos, ele preferiu ficar mais um momento para que alguém fosse salvo. E a jovem, ela foi liberta porque Paulo foi e falou. O carcereiro foi salvo porque Paulo ficou naquela prisão. Assim como Stephen correu para aquele fogo no 11 de setembro, assim como Jan Vogel ficou preso naquele campo de concentração para salvar milhares de pessoas, assim como Richard lá na Romênia ficou preso, continuou a ficar preso por causa de um carcereiro, Paulo ficou na prisão para salvar alguém. E hoje Deus pergunta para mim e para você: você quer ser livre apenas para si mesmo? Ou quer ser livre para salvar quem está prestes a morrer ao seu lado? Ou talvez destinado à morte? Nós devemos pedir discernimento a Deus para saber quando nós devemos sair. Coragem também para Deus para saber quando nós devemos ficar. E amor para salvar vidas em meio a prisões dessa vida. Lembre-se que Cristo, Ele foi, a sua vida toda, a sua trajetória foi em direção à prisão, à morte e à humilhação, por mim e por você. Se você hoje sente que está no lugar daquela jovem, talvez preso em circunstâncias da vida, saiba que Deus quer libertar hoje você dessa prisão, seja ela qual for. Se você está
talvez como Paulo ou Stephen, lá no 11 de setembro, indo em direção ao fogo ou à morte para salvar outras pessoas, Deus diz assim para mim e para você: fique firme, a dor ela é momentânea e em breve tudo isso vai passar, toda essa dor, talvez a doença. Muitos carcereiros precisam ser salvos, muitos presos precisam ser salvos. Alguém tem que ir, ou vai ser você, ou vai ser eu, ou vai ser outra pessoa. Quem estará disposto a ir? Nós vamos ver um trabalho que foi feito pela igreja em 2013 no Quênia, um trabalho em uma prisão, e veja a quantidade de pessoas presas, felizes por honrar ao nosso Deus e pela oportunidade que eles tiveram de conhecer essa verdade e poder ser libertos. Existem pessoas aqui fora que não estão em prisões, estão em prisões da sua própria vida e que precisam ser salvos. E eu e você somos Paulo nos nossos dias. O que nós temos feito por essas pessoas que estão talvez destinadas à morte eterna? Senhor nosso Deus, eterno Pai, talvez, Senhor, nós estamos vivendo, ou alguém aqui esteja vivendo em uma prisão, Senhor. O Senhor sabe qual é, o Senhor sabe os motivos. Talvez as pessoas estão sangrando, estão com dor nessa caminhada, mas pedimos, Senhor, forças para enxergar quem precisa ser salvo, mesmo em meio à condição que nós encontramos. Dá-nos a força que precisamos, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Perdoa-nos, Senhor, por negligenciar a obra que, Senhor, compete a nós hoje. Que o Teu Santo Espírito possa cair dobrado em nossas vidas, para que nós possamos enxergar isso e fazer o verdadeiro trabalho. Senhor Deus, que nós possamos entender que a dor do pecado, ela é passageira, Senhor, e que ela não vai durar mais muito tempo. Que o Senhor dê a força que nós precisamos mais uma vez para exercer essa obra e salvar as pessoas que estão destinadas à morte eterna, Senhor. Liberta-nos do nosso eu, do nosso pecado, da preguiça, e que o inimigo não tenha força sobre nós, Senhor, para que nós possamos executar essa obra em Teu nome, e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.